Sejam bem-vindos ao canal Filmes Muito Raros. Desta vez vamos mostrar um pouco da vida e carreira do ator James Stewart. Detalhes da sua trajetória, os filmes mais importantes, são muitos, então vamos abordar aqueles mais significativos. E alguns fatos marcantes da sua vida. Boa diversão! Em 1908, nasce James Mayland Stewart, em Indiana, Estados Unidos. Fora primogênito de comerciantes. Jimmy, como era chamado, foi criado como presbiteriano. Esperava-se que ele continuasse os negócios da família. Estudou na escola preparatória Mercersburg Academy, fez parte dos times de corrida, futebol americano e do coral estudantil. Após, trabalhou em uma empresa de construção, trabalhos em rodovias e até como assistente de um mágico profissional. Matriculou-se na Universidade de Princeton em 1928. Destacou-se no estudo da arquitetura, tendo sido premiado com uma bolsa de estudos de pós-graduação. Logo, interessou-se pelas artes, música e teatro. Convidado para a University Players, uma companhia intercolegial de verão, fazendo pequenos papéis, após formar-se em 1932, conheceu Margaret Sullivan e Henry Fonda. Tornaram-se muito amigos. Obteve bem-sucedida carreira nos palcos da Broadway, antes de atuar no cinema em 1935, com seu primeiro longa-metragem, Entre a Honra e a Lei, com Spencer Tracy. Foi muito marcante a sua parceria com o diretor Frank Capra. Em 1941, já um astro, James Stewart foi o primeiro ator a alistar-se na Força Aérea Americana. Lutou na Segunda Guerra Mundial e já na reserva, nomeado brigadeiro. Após a guerra, James casou-se com a ex-modelo Gloria Hedrick McLean. Foram casados até a morte dela em 1994. Um ator extraordinário. Tornou-se a imagem do herói nacional norte-americano. Agora veremos detalhes sobre alguns dos mais importantes de seus filmes. Do Mundo Nada Se Leva. Filme de 1938, com Jean Arthur. A jovem Alice, personagem de Jean Arthur, atriz preferida de Capra, deseja apresentar Tony, herdeiro de um bilionário, como seu noivo à sua família. Mas um tremendo choque de comportamentos entre as duas famílias, além de questões de empreendimentos imobiliários, causam um clima desfavorável. A casa maluca, divertida e doida de Alice dá a primeiríssima ideia de uma comunidade hippie. Lionel Barrymore está impagável no seu papel como chefe da desvairada família. Com um belo elenco e muitas situações hilárias, o diretor Frank Capra consegue sequências marcantes, antológicas e uma bonita mensagem sobre as coisas mais importantes do que o dinheiro. Amizades, família, amor. James Stewart encarna com perfeição o filho do bilionário e poderoso banqueiro. Apesar de jovem, vice-presidente do banco do pai, ironia do destino, triste e desanimado. Não queria, achava tudo aquilo uma chatice. Assim, foi completamente atraído pela família maluca da namorada. Um filme gostoso de ver.
Frank Capra, Jean Arthur e James Stewart, não tinha como dar errado. A Mulher Faz o Homem. Filme de 1939, com Jean Arthur e Claude Rains. 80 anos depois, e a mensagem é incrivelmente atual, inclusive afinado com a realidade do nosso país. Um jovem idealista, interiorano, é eleito para o Senado e chega à capital americana cheio de sonhos, mas logo descobre os verdadeiros interesses dos colegas do Congresso. Um clássico exemplo, um filme que ataca a corrupção no governo e, ao mesmo tempo, destaca os ideais originais da nação. Clássico absoluto do cinema. O filme faz parte da Biblioteca Nacional do Congresso dos Estados Unidos. De todos os atores de Hollywood, da época de ouro do preto e branco, nenhum tem aquele jeito de tolo e a carinha de simples cidadão inocente, como o excelente James Stewart, em parceria com o genial Frank Capra, um diretor incomum em sua época. O resultado só poderia ser brilhante. Um filme extraordinário. James Stewart, em uma atuação maravilhosa, dando um show mais uma vez. A Loja da Esquina. Filme de 1940 com Margaret Sullavan e Frank Morgan. É uma adorável comédia romântica típica do cinema americano. É uma pérola de 1940, uma história simples com atores em sintonia, realizada pelo cineasta alemão Ernst Lubitsch. Sua trama gira em torno de um grupo de pessoas comuns que trabalham lado a lado em uma loja de presentes, principalmente o relacionamento entre o mais experiente funcionário com uma recém-contratada vendedora. No papel central estão James Stewart e Margaret Sullavan. Stewart e Sullavan demonstram uma química perfeita entre eles. Estão muito bem com diálogos afiados e são os grandes destaques desse filme de forma brilhante e divertida. Vivem situações cotidianas de maneira poética e sensível, sem se dar conta de que há um clima romântico por trás de um relacionamento difícil entre colegas de trabalho. Frank Morgan se destaca no papel do proprietário da loja. O filme é um primor, os cenários e diálogos muito bem elaborados e elenco perfeito. E o final é pura ternura, para guardar na memória. A Loja da Esquina, clássico inesquecível, é desses filmes resistentes ao tempo. A Felicidade Não Se Compra. Filme de 1946, com Donna Reed. É a história de George Bailey, um homem que passou a vida ajudando moradores de sua pequena comunidade, enquanto seu antagonista, um poderoso banqueiro, anseia ter o controle absoluto da cidade, causando percalços a George, deixando-o arruinado e sem saída. Até admite suicídio em plena véspera de Natal, pensando no seguro de vida que deixaria para sua família, quando um anjo aparece para ajudá-lo. Uma trivial história no começo, mas a partir da chegada do anjo, um verdadeiro carrossel de emoções. A Felicidade Não Se Compra é certamente um dos filmes mais inspiradores da era de ouro de Hollywood. É considerado a obra-prima do diretor Frank Capra. Desempenhos magníficos de todo o elenco. Foi o primeiro filme de James Stewart após a guerra. O ator que teve uma relevante carreira militar e ficou 5 anos sem atuar.
O filme foi, portanto, sua reestreia no cinema. Além de ser o seu personagem favorito, é um dos mais icônicos da carreira do ator. George Bailey, personagem de Stuart, tem a oportunidade de ver como seria o mundo se ele nunca tivesse existido. Grande destaque para Lionel Barrymore, que encarna um dos vilões inesquecíveis do cinema. Sem poder esquecer a bela atriz Donna Reed, que interpreta a primeira protagonista de sua carreira. Um filme rico de várias faces, aborda vários lados diferentes da vida. Festim Diabólico, filme de 1948, com John Down. De roteiro simples, mas envolvente. Pouco antes de uma festa de jantar, dois estudantes universitários estrangulam um amigo em comum com um pedaço de corda, puramente como exercício de inspiração filosófica. Escondendo o corpo em um baú, recebe seus convidados, entre eles a noiva da vítima e o professor cujas palestras inadvertidamente inspiraram o assassinato. Conta com a presença do talentoso James Stewart, grande parceiro de Hitchcock, e sua soberba colaboração. Brandon, personagem de John Down, é o cérebro por trás de tudo, e James Stewart, sempre bem, faz o professor que tenta desmascarar a dupla. De uma tensão crescente que poucos conseguem passar para as telas, passa a ideia de que você está testemunhando. Festim Diabólico trata do real, apresentando os maiores defeitos e qualidades das emoções humanas, com um desfecho brilhante e espetacular. Stewart está intrigante, analítico, ao extremo, utilizando a lógica até o diálogo final. Excepcionalmente bem feito, este filme é genial, tecnicamente e psicologicamente, um dos melhores suspenses de todos os tempos. Música e Lágrimas, filme de 1953. Com Johnny Allison. Charmosa e comovente biografia sobre a vida do compositor e músico Glenn Miller. Do início da carreira até sua morte, passando por seu casamento e apresentações de sucesso de sua orquestra. O roteiro e a trilha sonora são magníficos. James Stewart e Johnny Allison, respectivamente nos papéis de Glenn Miller e de sua esposa, estão ótimos em uma excelente sintonia. Para enriquecer ainda mais o filme, conta com as participações de figuras lendárias da música popular americana, como Louis Armstrong, por exemplo. Dono de um estilo único e moderno, Miller surpreendeu aos fãs quando, no auge do sucesso em 1941, resolveu deixar tudo de lado e alistar-se para lutar pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Já como major, ele levou diversão a milhares de conterrâneos pelos anos em que esteve à frente de seu novo grupo. Uma história delicada, com um romance gostoso de assistir. Filme que enche os olhos. Agrada a quem não se cansa de ouvir Moonlight Serenade. Um romantismo nostálgico e há muito tempo perdido. Um filme para fãs de Glenn Miller, de boa música, de filmes clássicos e de James Stewart. Janela Indiscreta, filme de 1954 com Grace Kelly. Em Nova York, um fotógrafo está confinado em seu apartamento por ter quebrado a perna. Sem muitas opções de lazer, bisbilhota a vida dos seus vizinhos com um binóculo, até que
suspeita que um assassinato foi cometido. Janela Indiscreta é um filme genial. James Stewart é perfeito para o papel desse fotógrafo, expressando uma visão experiente do mundo, misturada com o aborrecimento de estar imobilizado por causa da perna quebrada. Grace Kelly, radiante, com sua beleza e um carisma impressionante. Toda a ação se passa ou dentro do apartamento de Jeff, personagem de Stewart, ou é vista por ele de sua cadeira de rodas através da janela. É um daqueles filmes para se observar cada detalhe. Ótima fotografia, ótimo elenco, roteiro muito bom. A forma como o filme é dirigido é divertida. O diretor Alfred Hitchcock nos deixa esperando pelo próximo passo de nossos vizinhos. A história empolga. Uma trama frenética. Um filme com a elegância de Hitchcock. Nada como ver novamente James Stewart em ação nos filmes do consagrado diretor. O Homem que Sabia Demais. Filme de 1956, com Doris Day. O médico americano Ben McKenna, personagem de James Stewart, passeia com a mulher e o filho no exótico Marrocos, sem saber que a família é enredada num complicado caso de disputas internacionais. As férias se transformam em um pesadelo e enfrentam situações desesperadoras pelo caminho. Mais um filme inspirado do grande diretor Alfred Hitchcock, uma trama engenhosamente conduzida. Filme com muita plasticidade e potência teatral. James Stewart e Doris Day, sensacionais. Stewart, como sempre, extremamente carismático. E a atriz está maravilhosa e o papel parece-lhe ter sido feito sob medida, com cenas memoráveis, como no piano e a sequência com a orquestra, com enorme suspense, a utilização de som, música e montagem a fim de construir uma angustiante cena de assassinato. A forma como irá ser realizado, no momento preciso, surgem os pratos que irão ser tocados. A música em tom crescente alimenta o nervosismo da personagem. A orquestra ofusca completamente o som ambiente, tirando o fôlego de qualquer um. Com ótima história, tem todos os elementos de um clássico. A direção, as locações e o sempre bom e maravilhoso James Stewart. É o cara. Um Corpo que Cai. Filme de 1958 com Ken Novak. Um policial aposentado sofre de um terrível medo de alturas e, a pedido de um amigo, começa a seguir sua esposa. E logo se vê envolto numa trama que aos poucos o joga em meio a uma espiral de loucura e ansiedade. Um filme com um simbolismo das espirais, que é vista através da escada da torre onde ocorrem algumas das cenas da história. Um mundo de alucinações. Foi a quarta e última parceria de Hitchcock com James Stewart, que contava com 50 anos na época, e era 26 anos mais velho que Ken Novak, seu par romântico. Stewart lida com a fobia de altura após um grande trauma, com maestria, que é revelada aos poucos, entre outros aspectos mais profundos, como obsessão, sensualidade e cobiça. Ken Novak consegue dar à loira Madeleine o caráter etéreo pedido pela personagem, através de seu olhar sempre perdido, seu jeito vulnerável e sua falta de expressão. Já como a morena Judy, a atriz tem uma presença marcante e uma sensualidade exuberante. Um filme inesquecível, com uma capacidade de discutir temas universais, ao mesmo tempo em que deixa o público fascinado com suas reviravoltas. Uma obra-prima. São 2 horas sem conseguir respirar.
um clássico absoluto. Belíssima fotografia e uma trilha sonora marcante. A atuação de James Stewart no clássico é uma das mais icônicas de sua carreira. Anatomia de um Crime, filme de 1959 com Lee Remick. O advogado Paul Bigler, personagem de James Stewart, defende um tenente do exército acusado de assassinar o homem que teria violentado sua mulher. Porém, em um duelo de gigantes, encontra pela frente um conceituado promotor que alega a reputação promíscua da esposa vivida magistralmente por Lee Remick. Durante o julgamento, Bigler descobre que o caso depende de um misterioso sócio da vítima que guarda um segredo. James Stewart e Lee Remick estão brilhantes neste excelente drama de tribunal, um aclamado suspense, com roteiro, narrativa e clima bem construídos, um elenco formidável e diálogos afiados, além de uma trilha jazzística de Duke Ellington. O filme é sofisticado. Stewart está impecável, um advogado solteirão em uma pequena cidade, com pouco trabalho, passa a maior parte do tempo pescando, adora um uísque, charutos e a sua coleção de discos de jazz. O diretor Otto Preminger conduz com maestria esse thriller, ousado para a época, uma história que envolvia estupro, impondo com firmeza um argumento que enfrentava regras rígidas impostas ao cinema. Um filme perfeito, que não falta nada, não sobra nada, e tudo se encaixa milimetricamente. Filmaço. O Homem que Matou o Facínora, filme de 1962, com John Wayne e Vera Miles. No Velho Oeste, o protagonista, um senador, personagem de James Stewart, vai para o funeral de um vaqueiro, personagem de John Wayne, do qual era muito amigo, e inicia um longo flashback para contar a história da sua chegada ao Oeste. Uma terra dominada por uma lei própria, onde a justiça era feita pelas próprias mãos. Uma narrativa elegante e um roteiro bem azeitado que prende a atenção. Graças ao belo trabalho do diretor, uma obra madura de John Ford. Stewart chega à cidade envelhecido com sua esposa, Hallie, personagem de Vera Miles, narrando um retrospecto com um certo lirismo melancólico e caráter meditativo. Daí para frente encontramos uma enorme intensidade emocional envolvida nas imagens iniciais. Um faroeste com uma história de amor, representada pelo triângulo amoroso entre o vaqueiro, o senador e sua esposa. Tudo com olhares e meias palavras. Um estudo sobre o fim de uma era, abordando temas como a passagem do tempo e a criação de mitos. É um grande faroeste de Ford, brinda ao espectador com a presença de dois dos maiores nomes do gênero, John Wayne e James Stewart, obra-prima do grande diretor do gênero faroeste. James Stewart foi um ator memorável. Atuou em inúmeros filmes considerados clássicos, sendo indicado a 5 prêmios de Oscar de melhor ator, recebendo o prêmio em 1940 no filme Núpcias de Escândalo, com Cary Grant e Katharine Hepburn. Além disso, recebeu um Oscar honorário em 1985 pelo conjunto de sua carreira e agraciado com a Medalha Presidencial da Liberdade, a mais alta condecoração civil dos Estados Unidos. Morreu em 1997, aos 89 anos, em sua casa, Beverly Hills, Califórnia.
está sepultado no Forest Lawn Memorial Park, Glendale, em Los Angeles.